Como prometemos, estamos de volta para dar continuidade sobre as características de uma pessoa perdida, tentando abrir a sua mente, os seus olhos espirituais. Quem sabe estou falando a esta pessoa e tal pessoa precisa se converter, se convencer de que, embora sendo uma pessoa boa, vai entender que não são as boas coisas que nós fazemos como pessoas humanas, ainda que elas tenham um grande valor na nossa vida, na sociedade, repercuta tanto na sociedade em que vivemos, mas precisamos entender, querido, que no sentido espiritual, não é o bom que eu faço, não é o bem que eu faço que me leva aos céus, mas o bem que Deus fez por nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 19 de Mateus, você vai encontrar ali uma história interessante. Não vamos ler o texto porque é um pouco longo e o tempo aqui não permitiria isto. Mas você pode ler na sua própria Bíblia, em Mateus 19, versos 16 até o verso 24. É uma história interessante que Jesus, durante o seu ministério, ele encontrou uma dessas pessoas boas demais. Para se dizer a verdade, era uma pessoa tão boa que ela quase se equiparava ao próprio Deus. Jesus encontra um jovem, segundo a Bíblia, um jovem rico, e ele faz uma pergunta interessante, aquela que todos nós gostaríamos de fazer para Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você percebe que na pergunta dele existe uma intenção que em todos nós existe. O que devo fazer? Nós pensamos que são as nossas boas obras. Nós ainda estamos apegados ao fazer, que pensamos que é pelos nossos feitos que nós chegamos a Deus. Por isso aquele jovem perguntava: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe faz uma outra pergunta. Esta era a maneira que muitas vezes Jesus respondia as perguntas durante a sua vida aqui. Respondendo uma pergunta com uma outra pergunta. Ele disse: sabes os mandamentos? E ele pergunta quais são eles. E Jesus começa a citar os mandamentos para ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e por aí vai. E ele respondeu para Jesus dizendo, replicou a Jesus dizendo: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mais uma vez, ele cita o fazer como algo importante da nossa vida. Está percebendo? Tudo isso eu tenho feito. Tudo isso, Senhor, eu tenho guardado. Tudo isso eu tenho praticado. Olha, fazer os mandamentos, cumprir os mandamentos, é algo que meu pai e minha mãe me ensinaram desde a minha meninice. Ele disse isso. Desde pequeno eu aprendi a fazer isto. Olha como esse homem era tão bom, era tão bem intencionado. Pelo que entendemos, não tinha nada a ser reprovado na vida desse homem. Humanamente falando, não. Uma pessoa boa. Porém, Jesus lhe disse, só te falta uma coisa. O homem estava tão perto do reino, o homem estava tão perto de entrar nos céus. Aliás, ele estava próximo da porta que é Jesus. Bastava ele entrar um passo mais na sua vida e ele estava dentro do reino de Deus. E Jesus Cristo disse, só te falta uma coisa, apenas um passo para você entrar nos céus. Tudo você já tem feito certinho, corretamente, porém, te falta uma coisa. Qual, Senhor? Vem e segue-me. Seja um discípulo como os demais aqui estão, que renunciaram tudo quanto tinha por causa do conhecimento que tiveram de mim, por causa do desejo que tiveram, por causa de um novo nascimento na sua vida, eles abandonaram tudo e me seguiram. Então, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Que desafio Jesus Cristo fez àquele homem. Depois você vem e segue-me. Seguir a Jesus é uma questão de opção, uma opção pessoal, porém, através da mente espiritual, dos olhos espirituais. Aqueles que seguiram a Jesus e que seguem hoje, eles entenderam com a mente espiritual, eles viram com os olhos espirituais as grandes riquezas espirituais em Cristo Jesus e desprezaram
tudo que tinha neste mundo para poder receber tudo aquilo que é muito mais importante do que os bens desse mundo, ainda que eles são importantes para esta vida. Porém, aquele jovem, a Bíblia Sagrada diz no texto, que ele de cabisbaixos fugiu, saiu e começou a andar de costas para Jesus. É assim que a gente faz. Lamentavelmente, muitas vezes eu fiz isto. Jesus concluiu a história dizendo, chamou a atenção dos seus discípulos e disse, está vendo este homem? Dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico, do que um homem dessa condição entrar no reino de Deus. Queridos, eu tenho tido experiências na minha vida ministerial. Quantas vezes eu já estive pregando em ambiente que eu reconheço que ali existem tantas pessoas perdidas e que precisam da salvação. Durante a mensagem eu me esforcei bastante, teologicamente mostrando a salvação em Cristo na expectativa de que tal pessoa, no final da mensagem, pudesse dar um passo de decisão para Jesus. E com muita tristeza na minha vida eu já vi, durante o apelo, no final da mensagem, na conclusão da mensagem, no convite que se faz para a pessoa se apresentar a Deus, convencido dos seus pecados e convicto de que recebeu de Deus a salvação da pessoa de Jesus através da mensagem pregada, foi o contrário. Tal pessoa se levanta da multidão e ela dá um jeito de desaparecer na escuridão. Ela dá um jeito de sair do ambiente. Olha, dificilmente uma pessoa assim, aliás, impossível uma pessoa assim ser salva. Ela se conforma com tudo aquilo que fez na vida e acha que tudo que ela fez é tão bom que isso pode levar para os céus. Mas na hora de responsabilizar-se pela verdade, ela não quer compromisso com a verdade. Isso é a verdade. Esse jovem não queria compromisso com a verdade. Simplesmente ele fugiu. Achava que era tão bom que aquilo que Jesus disse para ele como meio de se salvar, seguir a Jesus com o coração aberto, com a mente aberta, conhecendo a Ele como o único, suficiente Salvador, como o maior tesouro da vida, não neste mundo, mas na eternidade, ele não quis, ele fugiu. Quantas vezes eu fiz assim para a minha vergonha? Quantas vezes, quem sabe você já fez isto? Quem sabe quantas vezes você já esteve diante da palavra de Deus, inclusive você está agora, e mais uma vez vai fugir da reta, mais uma vez vai fugir da verdade, mais uma vez vai continuar enganado pelos seus próprios entendimentos, pela dureza do seu coração e pela cegueira espiritual. Não faça isto. Olha, a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 3, versículo 20, em relação às nossas boas obras, os nossos bons atos que nós praticamos, ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, quer dizer, de Deus, pelas obras da lei. Aquele homem disse que tinha guardado toda a lei. Disse aqui o apóstolo Paulo que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é uma régua que evidencia o quanto estamos separados e desviados de Deus. Cada vez que você lê a lei de Deus na Bíblia Sagrada, é simples e puramente para mostrar o quanto nós estamos errados. É como um espelho que reflete o nosso rosto. Por isso, pelas obras da lei, ninguém será justificado, porque, aliás, a lei foi cumprida por Jesus. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Sobre tudo isso, disse Tiago, que se guardarmos todos os mandamentos, como nós conhecemos comumente os 10 mandamentos, que são muito mais do que isso, mas vamos nos atermos aqui aos 10 mandamentos. Se guardamos 9 mandamentos e tropeçamos em um deles, tornamos culpado de todos eles. Quem é capaz de cumprir os 10 mandamentos? Ninguém. Só Jesus cumpriu a lei de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Ainda o verso 28, ele diz o seguinte, do capítulo 3 de Romanos, disse Paulo: concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras, aliás, pela fé, sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porque a fé nos conduz a ver que o que Cristo fez por nós na cruz, ou o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus, é o que vale, é o que é importante, e não aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço agora, em Cristo Jesus, é para glorificar o seu nome, para provar a minha inocência em Cristo e para provar a minha santificação, porque as minhas boas obras feitas em Cristo Jesus revelam Jesus durante a minha vida. Efésios capítulo 2, versículo 8, que é um texto que já citamos aqui tantas vezes, aliás, um versículo que já citamos tantas vezes, porque é pela graça que somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu tenho outro exemplo interessante nessa questão. Demos aqui uma introdução a este exemplo e eu quero mostrar para você na próxima mensagem mais um episódio que aconteceu comigo e uma pessoa da minha família no que diz respeito à perdição quando estamos viajando pelas estradas do Brasil. Esperando que você possa entender esses exemplos, essas metáforas, para que Deus possa atingir o centro da sua vida, que é o seu coração. Esta é a minha intenção. Eu quero terminar orando por você, por nós, pelas nossas famílias. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui diante de Ti. Obrigado, meu Deus, pela grande e eterna salvação da pessoa de Jesus. Obrigado por essa grande e rica oportunidade de, através da palavra do Senhor, poder pregar ao mundo, Senhor. E pedimos que os nossos irmãos em Cristo estejam sendo fortalecidos, robustecidos na fé, na esperança, na certeza absoluta do livramento do inferno e do livramento da morte eterna, seguros pela Tua graça, caminhando para o grande encontro com o Senhor um dia, certo de que somos salvos eternamente. Que aos nossos amigos seja compreendido, ó Deus, através da Tua palavra, que precisam de um arrependimento, de voltarem atrás, de se converterem, de se arrependerem e correrem para os braços do Senhor Jesus em um ato de arrependimento. Abençoa as nossas famílias, livra-nos de todo mal, guarda as nossas vidas, pois eu oro agradecido no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.